Carlos Bernardo Loureiro. Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes da Itaparica FM. Prazer mais uma vez, né? Nós já apresentamos você aqui no final de semana. Exato. E a partir de agora, o programa está aberto para todas as classes sociais, para todas as religiões, seitas. Quem quiser tirar dúvidas, pode. Pode. Tá aberto aí a temporada de perguntas. Inclusive já tem uma aqui, viu? Pois não, pode? Pode, claro. Quer dizer, não é nenhuma pergunta. A pessoa está pedindo, que é Valdete Ferrari, lá da Graça. Ele está pedindo que você fale sobre a história. Antes, eu quero lembrar que a gente vai ter aqui um quadro Histórias Fantásticas, né? Exato, toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Agora, eu não sei como é que a gente vai incluir isso aqui. Já que foi a primeira pessoa que ligou, eu vou passar para você, né? Pois não. Quer que você fale sobre a história do último ato de fé em Barcelona. O Auto de Fé em Barcelona foi em outubro de 1865. Esse Auto de Fé em Barcelona foram livros que Allan Kardec, ainda estava reencarnado, mandou para o senhor Lefebvre, que morava, um parisiense, um francês, que morava em Barcelona. Mandou 300 obras espíritas, e especialmente o Livro dos Espíritos, o livro de Camilo Flammarion e tantos outros. E esses livros, pela Inquisição Espanhola, já estertorada, já no final, a Inquisição resolveu incendiar, cremar esses livros em praça pública. E enquanto os livros eram queimados, os representantes da Inquisição eram vaiados pelo povo de Barcelona. Foi por ordem de um prelado chamado Dom Palau e Termes, que mais tarde se comunica com Kardec. Ele desencarna logo após o auto de fé, e se comunica com Kardec e se retratando, pedindo desculpas a Kardec. Aí Kardec, não, nós temos que agradecer ao que você fez, porque depois da queima de 300 livros espíritas, toda a Europa queria saber o que estavam nesses livros. E aí a divulgação foi uma divulgação fantástica. E aí Kardec, sem ironia, agradeceu ao prelado espanhol aquela iniciativa. Hoje, o lugar onde foi cremado foram cremados esses livros, é um jardim lindo. E a vibração lá, eu estive lá nesse jardim com minha esposa, com Lúcia, é uma vibração notável. Os turistas ficam encantados que até hoje os espíritos superiores estão ali como guardando aquele lugar que se tornou um marco do espiritismo na Europa e no mundo. Então, um lugar de muitas energias positivas. Energias fantásticas, né? Maravilhosas. Pessoas de vários credos religiosos vão lá e ficam maravilhadas com aquela vibração tão gostosa, né? Tão boa, promovida pelos espíritos superiores. Certo. Então, isso aí. Esse é o Auto de Fé de Barcelona, que foi em 10 de outubro de 1865, em Barcelona, Espanha. Eu acho que eu busquei energias lá, porque eu nasci no dia 10 de outubro, só não fui em 1800. Podia ser em Barcelona, né? Aí seria bom demais, né? Quem sabe um dia eu vá lá buscar. Eu fui e me senti, foi uma coisa assim fantástica, foi uma vibração maravilhosa. E aí esse Auto de Fé contribuiu para a divulgação das obras espíritas. Daí em diante, a doutrina espírita começou a ser analisada, investigada pelos grandes pesquisadores europeus, ingleses, espanhóis, franceses, belgas. E aí foi que se deu assim um respaldo à própria ciência espírita, já definida, já delineada por Allan Kardec, através de pesquisas, através de investigações. E culminaria até, vejam só, que esse Auto de Fé foi realmente notável, que anos depois, o William Crookes, curioso porque teria a Inquisição Espanhola cremado aqueles livros, ele começou então um trabalho de investigação para ver e para sentir, para demonstrar, para divulgar
a participação dos espíritos nas nossas vidas e a sua existência de uma forma científica, provada através de pesquisas idôneas, pesquisas científicas. Ô Carlos, as perguntas já estão chegando por ali, mas eu vou fazer logo a minha, né? Ah, sua é. Eu tenho várias. Né? Nós então, estávamos devagarinho você vai fazendo. Devagarinho, né? Também eu prefiro que os ouvintes façam perguntas, né? Deixa a minha até para em off aqui com você. Pois não. Você já sabe do que eu vou perguntar, já começamos sexta-feira. Isso. Uma coisa que me deixou curiosa, né? Sempre as pessoas falam do Lúcifer, que era o Lúcifer é um demônio e tal. Mas eu não sabia, quer dizer, eu não sei, não tenho certeza, você que vai deixar claro. Para mim, acho que muitas pessoas gostariam também de tirar essa dúvida. O Lúcifer, dizem que ele foi um anjo de Deus? E depois se tornou o chefe do inferno? Vejam. Se tornou o caudilho do inferno. Olha, essa história é lenda. É claro que algumas religiões teimam em preservar essa figura lendária do demônio de Lúcifer. Isso causou um certo impacto na própria cultura europeia e na educação, no processo de educação dos europeus, porque infundiam às pessoas o medo pânico de errar, porque em errando, quando morresse, no caso nosso desencarnasse, iria para as profundas do inferno. E o Satanás, Lúcifer, seria o responsável direto pelos erros humanos. Isso daí é um absurdo, porque eximia a pessoa, tirava da pessoa a responsabilidade dos atos que praticava. Não digo em toto, mas pelo menos vis-a-vis. Quer dizer, o demônio encontrava uma receptividade, uma predisposição e as pessoas erravam. Pois bem, eu acho, em minha opinião, e uma opinião baseada na pesquisa e no bom senso, na lógica, que essa figura de Satanás não existe, é uma criação do homem. Porque Deus não seria insensato de criar um ser angelical, um arcanjo, um anjo, sei lá que denominação possa lhe dar, e depois esse anjo, esse arcanjo, esse ser celestial caísse e aí se tornasse até uma espécie de desafeto de Deus. Uma espécie de inimigo de Deus e dos homens. Um competidor. Eu acho isso um absurdo, é um absurdo de todos os absurdos, pensar que existe um ser demoníaco levando o homem ao erro, à miséria moral, à corrupção. Então, outra questão é que seria um processo de baixo para cima, ou de cima para baixo. Isso quer dizer que a perfeição, no caso, não seria adquirida pelo indivíduo até chegar à condição de anjo. Inverteram-se então os papéis de anjo para um ser maligno, para um ser que atormenta o homem. Então, que Deus insensato é esse? Que Deus é esse que cria, então ele praticamente criou o mal. Ou então, simultaneamente, o bem e o mal. Então, se estabeleceu uma espécie de maniqueísmo, uma luta entre o bem e o mal. E prevaleceu, neste caso, o mal. Quer dizer, a superioridade do anjo não prevaleceu, prevaleceu o mal que estava nele. Eu acho isso um dos grandes absurdos, e até hoje é uma espécie de libelo, até hoje ameaçam o povo com o demônio, ameaçam o povo com Satanás. Isso é um absurdo nesses finais de século, de milênio, quando a ciência está avançando a passos largos para demonstrar a existência de Deus, mas de um Deus cósmico, um Deus sabedoria, inteligência suprema, como disseram os espíritos da Kardec, e não esse Deus que cria um ser para atormentar a sua própria criatura. E nós não precisamos de demônio para nos atormentar, porque no estágio de inferioridade em que estamos, você vê, todos veem, o estado em que se encontra a humanidade. Corrupção, violência, guerras,
guerrilhas. E olha, é um verdadeiro caldeirão de maldades, de insanidade. Então, se pensar que o demônio está criando tudo isso, e Deus onde é que fica? Onde está a sua sabedoria? Onde está a misericórdia dele? Então, parece que anularam Deus e entronizaram o demônio. É essa, pelo menos, a minha ideia. Então, a história do Lúcifer foi uma lenda? É uma lenda, não cabe de maneira nenhuma dentro daquilo que nós conhecemos como lógica, bom senso, sanidade mental. Não? Transformaram Deus num insano. É verdade. Criando mal. Ô Carlos, tem uma pergunta aqui do Robenilson de Brotas. Ele diz assim: se sempre que acordar pela manhã, pensar positivo, as coisas acontecem bem? Olha, pensar positivo realmente pode acontecer bem, mas nós dependemos de outras pessoas. E será que essas pessoas também acordam pensando que tudo vai sair positivo para ela e para outra, ou para aqueles com quem ele trabalha, ele lida diuturnamente? Então é muito relativo. Nós vivemos dentro de um processo, de uma conjuntura, onde fervilham ideias, valores contraditórios. E tudo isso faz parte, por incrível que pareça, todo esse processo faz parte do nosso crescimento. Nós estamos neste plano justamente para acertarmos as nossas contas, não exatamente com Deus, mas diante da sua lei, que está inscrita na consciência do homem, como disseram os gênios tutelares da codificação kardecista. Então, na verdade, é bom a pessoa acordar disposta aqui, ou pensando que tudo vai sair bem naquele dia, maravilhosamente bem. Isso é importante, mas ela precisa fazer com que ela tolere o seu semelhante. Ela coparticipe de um processo em que ela, vibrando positivamente, tente anular o que está em vibração negativa. Essa é a proposta. Agora, isso é difícil, não é fácil, principalmente no local de trabalho, na escola, até no próprio templo. Então, há um processozinho de discrepâncias de ideias, de valores, de posicionamentos, de posturas. E isso tudo, esse caldeirãozinho, essa fervura, tudo, serve para que o homem comece a crescer. Por incrível que pareça, para que nós, uma vez um espírito me disse uma coisa interessante, disse: olha, Bernardo, para que nós conheçamos o bem, precisamos conhecer o mal. Eu fiquei assim, admirado. Parece um paradoxo, uma coisa estranha ele ter dito aquilo, mas é a verdade. Para dimensionar o bem, nós temos que conhecer o mal, e é isso que está acontecendo. Infelizmente, é o que está acontecendo. Você vê que as próprias religiões preservam o mal. Nós falamos aqui de Lúcifer, falamos aqui do Satanás. As religiões preservam o mal, impõem às pessoas um ser imaginário, fictício, que é o protótipo do mal, da perversidade. Então o homem fica subordinado a este ser. Olha, isso é uma estupidez, me permitam os ouvintes assim me manifestar. Porque eu não posso entender um Deus assim, dessa natureza. E o homem está aqui para desenvolver suas potencialidades, para crescer, para se encontrar como um ser cósmico. É o que eu penso. Ô Carlos, tem uma pergunta aqui do Luiz do Iguatemi. Ele diz assim: Jesus impeliu o espírito impuro no grito Kardec orienta que se converse doutrinando, vencendo pelo cansaço. Qual o método adotado? Então, Kardec não fala para vencer pelo cansaço, não é isso? Agora, Jesus, realmente nos evangelhos, nós vamos encontrar Jesus fazendo a desobsessão. Ele, na verdade, ele não expulsa o demônio. Porque essa palavra demônio vem do grego, é daimon. E a época não era usual, a época de Jesus. Era o espírito impuro, como nós chamamos de espírito imperfeito. E o espírito é imperfeito porque nós somos imperfeitos. A imperfeição do espírito significa a imperfeição do homem, porque o espírito nada mais é do que a própria alma do homem, né, no mundo espiritual.
Então Jesus expulsava esses espíritos. Com a autoridade que ele possui, ele afastava os espíritos que estavam atormentando. E o porquê que ele fez isso? Ele não fez para impressionar os seus contemporâneos. Eu penso que ele fez para mostrar à humanidade a imortalidade do ser. Ali estava um espírito. Mesmo que se considere um demônio, o que não existe, é um ser espiritual. Então existe a imortalidade. Essa foi uma das provas, assim, capitais. O que importa aí, no caso, não é que Jesus expulsou um espírito ou um demônio. O que importa, o que vale, o que prevalece, é que ele quis demonstrar a interferência de seres eternos na vida humana. E esses seres eternos são nada mais, nada menos que os próprios homens. Você vê que no próprios evangelhos nós vamos encontrar Jesus materializando 2 espíritos no Monte Tabor. Ah, esse milagre. Mas milagre é uma coisa que não se explica, mas explica sim. Com que propósito Jesus fez esse milagre, entre aspas? Não havia plateia. Os seus 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e estavam, se não me falha a memória, o que importa é que esses 3 discípulos estavam ali com ele, entraram em transe, porque assim, eles dormiram, na verdade entraram em transe, ofereceram aquilo que Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina, de 1903, chamou de ectoplasma, e Kardec chama de fluido, ofereceu os fluidos, ofereceu o ectoplasma necessário, e Jesus materializou 2 espíritos. Logo quem? Vejam só, Moisés, ele que proibiu a comunicação com os mortos, estava ali ele morto, vivo, em cima de um monte. E por que propósito Jesus fez isso? Não havia plateia, não havia ninguém por perto. Os discípulos estavam em estado de transe mediúnico. Ele estava mostrando à humanidade que o homem sobrevive à falência do corpo. E outra mensagem. Ele estava anulando aquilo que o próprio Moisés disse no Velho Testamento, para não consultar os mortos. Por que Jesus consultou os mortos? Ele contrariou Deus? Ele contrariou Moisés? Não. Ele estava mostrando um fato natural. Botou Moisés de um lado e Elias do outro, e ali estava provada a imortalidade da alma. Jesus não fez isso para plateia nenhuma. Não havia nenhum fariseu por perto. Não havia ninguém. Então ele transmitiu ao futuro, ao nosso futuro, ao futuro da ciência revelada pela pesquisa, que a imortalidade da alma é um fato. E que o homem pode voltar à vida física através do fenômeno da materialização. Então o que aconteceu no Monte Tabor, aconteceu no laboratório de William Crookes, de Charles Richer, de Maria Curie, ganhou 2 prêmios Nobel de Química e Física. E aí se ratificou aquele trabalho maravilhoso de Jesus, que não é milagre coisa nenhuma, não há milagre, não existe milagre. Ele provou a imortalidade da alma. E a ironia de todas as ironias, pois em cima do Monte Tabor, materializado aquele Moisés que proibiu a comunicação com os mortos. Carlos, tem uma pergunta aqui do Jair. Jair, da Avenida 7. Ele diz que sonha muito, muito, muito encontrando pessoas amigas que já morreram. Isso é natural. Esse é um sonho natural. Aliás, não é nem sonho. Eu não quero cair na classificação assim freudiana, junguiana, lacaniana, aí por diante, porque o sonho, infelizmente, eu digo isso aqui, não é? Com pesar, infelizmente, a psicanálise e a psicologia não souberam definir os estados chamados oníricos, porque não admite a imortalidade da alma, não admite a reencarnação. E se não admite a reencarnação, não admite um passado, uma pré-existência do ser. Então, muitos sonhos, eu escrevi até um livro sobre isso, A Visão Espírita do Sono e dos Sonhos. Muitos sonhos, na realidade, são reminiscências de vidas passadas, que eclodem de uma forma natural, insopitável. Quer dizer, sem que a pessoa possa impedir. Outras vezes, o sonho é o contato com os seres espirituais, entes queridos, por exemplo,
pessoas que nos são caras, e às vezes também nós nos reencontramos com os nossos desafetos, os nossos inimigos de vidas passadas e desta vida. Porque os sonhos podem ter um contato, a pessoa pode ter um contato com um ser espiritual, já falecido, já desencarnado. Como pode ter também um contato com um ser espiritual ainda encarnado. Porque as almas se visitam. Nós nos encontramos a todo momento fora do corpo, porque a vida é um contínuo. Nós não podemos separar, não estabelecer uma dicotomia, vida-morte. Mundo físico, mundo transfísico. O tempo e o espaço são contínuos. E a vida física e espiritual, ambas são também, obedecem esse processo. Então, muitas vezes, a pessoa diz assim, olha, fulano morreu, foi para o outro mundo, foi para o andar de cima. Ele não foi nem para o andar de cima, nem de baixo. Porque se a vida é um contínuo, a vida é o espírito. O corpo é apenas o veículo de que ele se vale, né, por ele plasmado, diga-se de passagem, para vivenciar a esfera chamada ponderável. Então, os sonhos são... Existem até os sonhos chamados pantominésicos, que são experiências vividas na própria vida atual ou em outras vidas, e que esses episódios, certos episódios que marcaram o espírito, e de repente ele acorda isso, vem de lá do inconsciente, mas depois, com o passar do tempo, eu vou dar explicações a respeito do consciente e inconsciente, segundo a doutrina, né, espírita e geleiana, né, do psiquismo, através de um processo de experimentação. Então, esses são os pantominésicos, são reminiscências de vida atual, fatos que marcaram a vida das pessoas e que de repente é como que romanceado o fato, ele vem à tona de uma forma assim, às vezes espetacular, de outras vezes não. Isso é uma espécie de válvula de escape, né? É uma espécie de uma catarsezinha que o espírito se vale para aliviar certas tensões. Isso precisa ser estudado mais demoradamente. Carlos, a Lúcia de Massaranduba diz assim, quais são os livros recomendados para as pessoas que gostariam de iniciar o estudo da doutrina espírita e onde encontrá-los? Bom, em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos. E esse Livro dos Espíritos pode ser encontrado na Livraria Espírita Bezerra de Menezes, que fica no edifício Itaípe, primeiro andar, sala 105, ali em São Bento. Além do Livro dos Espíritos, outros livros como O que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, a Gênese e obras complementares. Eu mesmo tenho algumas obras, me permita aí a ouvinte, como Espiritismo e Magnetismo, A Mediunidade segundo o Espiritismo, A Visão Espírita do Sono e dos Sonhos. São livros editados das Profecias à Premonição, editados pela Federação Espírita Brasileira. Então nós temos vários livros, e livros de outros autores, como Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor, No Invisível. É uma bibliografia imensa, mas ela deveria começar pelo Livro dos Espíritos. A Valdelice de Plataforma diz assim, como pode gostar tanto de alguém que nos maltrata tanto? Será que no passado aconteceu o contrário? Não, mas parece que o homem é fadado a gostar de quem não gosta dele. Ele mesmo nem se gosta, não é? Mas isso é uma questão mais de foro íntimo, de paixão, sei lá.
atenção, né? Antes de fazer a pergunta sobre uma reportagem que a pessoa viu, eu não sei, eu não me lembro bem se foi no estado de Minas que estava aquela confusão toda, a casa do pessoal, de uma família pegava fogo, colchão queimava, botava... Foi no Rio Grande do Sul também. Acho que foi. Aí queimava tudo, comprava tudo de novo, queimava. Então, essa pergunta aqui também me chamou a atenção. É do Paulo da Paralelo, né? Ele quer que você fale sobre a reportagem que mostrou uma família inteira que quando dormia aparecia cortados de giletes. Olha, esses fatos acontecem desde épocas imemoriais, chamam de poltergeist. Né? Os poltergeists são espíritos chamados perturbadores, espíritos inferiores, espíritos que vêm atormentar as pessoas. Pode haver agressão física, pode haver chamada pirogenia, chamada assim, supostamente de combustão espontânea, mas que não é combustão espontânea, ela é provocada e de uma forma até deliberada, tendo como fulcro mediúnico o que a parapsicologia chama de percipiente, ou agente, ou epicentro, e que nós espíritas denominamos de médium. Alguém está oferecendo ali o ectoplasma gasoso, quer dizer, invisível, para a ocorrência daqueles fenômenos. Geralmente são pessoas jovens, são meninos ou meninas, mas isso pode acontecer com pessoas adultas e até pessoas idosas. As pesquisas já revelaram isso. Na Europa, isso acontecia muito nos mosteiros. Em Lundum, por exemplo, no sul da França, 17 freiras ursulinas foram atacadas estupidamente por esses poltergastes. Elas aparentavam, pela manhã, elas aparentavam, mostravam o corpo todo lanhado, quer dizer, elas apanhavam durante a madrugada pelos espíritos materializados. E a tal ponto que estavam materializados, chegavam a ter relações sexuais com elas. Isso nós vamos encontrar num livro de Aldous Huxley chamado Os Demônios de Lundum. Isso mostra a interferência dos espíritos na nossa vida de uma forma assim, ostensiva e às vezes até brutal. Esses demônios... Não são demônios. Ele que chamou, Aldous Huxley chamou de demônio. Eu sei. Então são espíritos que não aceitaram doutrina, não aceitaram nada. Não, ficaram são espíritos perturbando. Que agem como agiam aqui. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um sujeito que estava sentindo falta porque não estava matando. Isso saiu. Ele disse que estava sentindo falta porque não tinha ninguém para matar. Então um indivíduo desse, quando desencarna, o que é que ele vai fazer? Você pensa que ele vai para o inferno, vai sentar à direita do Pai? Ele volta. E aí começa um processo de tormento para ele e para a própria humanidade. Que é uma humanidade que se agride. Tanto a humanidade encarnada quanto a humanidade desencarnada. É isso que nós precisamos esclarecer aqui, essa oportunidade que a Itaparica FM está me dando, para a gente esclarecer certos pontos obscuros, porque a mídia não nos favorece nesse ponto. E a gente tem que explicar, eu não quero impor uma doutrina a ninguém aqui. Eu não quero impor o espiritismo a quem quer que seja, não quero fazer proselitismo, mas explicar alguns pontos, porque se todos têm direito de explicar, a psicanálise, os protestantes, os católicos, nós espíritas também temos o direito, e esse direito está nos dando, graças a Deus, pela Itaparica FM. Olha, Carlos, por hoje, infelizmente, se a gente pudesse, nós ficaríamos aqui, o dia inteiro conversando, mas acontece que o tempo não nos permite mais. Tá bom. Explorando o desconhecido. Vultos, entrou em contato com espíritos. Então, toda sexta-feira, nós vamos ter um quadro aqui que chama Histórias Fantásticas. Então, hoje, segunda-feira e quarta-feira, nós não vamos estar por causa do São João. Do São João. Mas sexta-feira nós vamos estar aqui contando para vocês uma história fantástica. Obrigada por hoje e até bom São João. Tá, muito obrigado aos ouvintes pela audiência e pelo apoio e pelo carinho. E qualquer pessoa, de qualquer credo, de qualquer religião, pode fazer a sua pergunta. Até os ateus também podem. Todo mundo. Os ateus, graças a Deus. Tchau, até sexta. Bom São João. Até sexta.